por essa doença, essa enfermidade aí. Mas Deus é soberano, tá, irmãos? Deus tem o controle de tudo. Vamos lá para Lucas, capítulo 14, do verso 25 ao 35. Nosso último sermão aqui, no capítulo 14. Como sempre faço, vamos ler. Depois eu divido o texto aqui para caminhar com os irmãos. Mas de antemão, os irmãos vão perceber na leitura que nada mais é Jesus declarando para todos, uma multidão, que viver o Evangelho tem custo. Tem um preço. Para a salvação não se paga nada. Mas depois que se entra pela porta da salvação, e o Senhor nunca deixou ninguém desenganado disso, não é? O Senhor disse que para encontrar essa porta é difícil, nem todo mundo encontra a porta da salvação, que é Ele próprio. E Ele disse que o caminho é apertado. E aí, a lógica seria todo mundo entender que viver o Evangelho nunca foi e nunca será fácil. Impossível? Não. É possível viver o Evangelho. Agora, dizer que vai ser fácil? Não. E aqui é mais um texto, prova. O próprio Jesus dizendo isso. Então vamos lá. Verso 25 até o 35 diz o seguinte: certa vez ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como restaurar-lhes o sabor? Nem presta para a terra, nem para o monturo, é lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez. Deus, eis a Tua palavra aqui, direta, clara, diante dos nossos olhos. Nos faz, de fato, Senhor, apreciar esse momento e dar atenção, assim como o texto terminou, nos chamando a dar ouvidos. Que os nossos ouvidos hoje aqui, Senhor, estejam totalmente abertos para ouvir as verdades contidas nessa palavra. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a compreender. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a necessidade de estarmos aqui mais uma vez, que não seja um culto qualquer, que não seja um cristianismo de ativismo, mas de devoção, a qual Tu chama aqui, Senhor, a todos aqueles que faziam parte da multidão, a de fato viver uma vida de devoção a Ti, e não de ativismo. Ó Senhor, ajuda cada homem, cada mulher, cada jovem, cada senhor, cada senhora, cada criança. Dai-me sabedoria, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, para falar de maneira que todos aqui entendam e sejam edificados. Mas não tem como, Senhor, nos dar essa consciência, não tem como sermos edificados se a Tua palavra não nos confrontar, se a tua palavra não nos incomodar, se a Tua palavra de fato não nos chamar a atenção. Ó Deus, que assim seja feito hoje. Mais uma vez nós Te pedimos e Te imploramos, que a Tua palavra confronte os nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, de fato, cause temor e tremor nas nossas vidas, que nós possamos viver, Senhor, na dependência do Teu poder, mas entendendo que precisamos compreender a Tua vontade, através daquilo que ouvimos,
naquilo tão maravilhoso que tu criaste para nós, a igreja, da qual fazemos parte como corpo e tem a ti como cabeça. A Deus, abençoa cada um de nós aqui nessa noite. Faz um milagre, Senhor, no falar dos meus lábios e no ouvido de cada um desses que aqui estão, que cresçam na graça e no conhecimento da tua palavra, Senhor. Porque para quem nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que seja palavras de vida eterna, Senhor, de vida eterna para uma vida presente. Em nome de Jesus é que eu te suplico e te rogo. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nos impede, de fato, de crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos. Amém, Senhor. Como é que eu vou dividir o texto aqui, meus irmãos? O evangelho tem custo. Então vamos lá. Do verso 25 ao 27. Custa renúncia. O primeiro custo que a gente vai ver que o evangelho nos chama é a renúncia. Do verso 28 ao 30, construir. Custa construir. Custa renunciar, custa construir. E construir está explicitamente ligado a trabalho. Então, já parte do princípio que Deus não nos chamou, não nos salvou para fazer parte do reino dele, para viver inerte, para viver ocioso. Não. Tem trabalho. E a gente vai enxergar isso de uma maneira mais profunda aqui. Terceira percepção do custo do evangelho. Além de renúncia, além de construir, que é trabalho, também de lutar. Lutar, que vai trazer a ideia de lutar com discernimento. Não é uma luta às cegas. Não é uma luta só com jargão. Não é uma luta emocional, mas é uma luta racional, entendeu? Nós não devemos confundir quando a Bíblia fala assim, que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra potestades e principados nas regiões celestiais. A gente não pode achar que por isso ser espiritual, que não tem que ser racional. Aqui o Senhor vai chamar a ideia de razão, de discernimento. E por fim, ele vai dizer que o evangelho custa serviço. Serviço, a ideia de proclamar, de anunciar o reino de Deus. Então, de forma bem didática, aqui nesse texto, o que é que Jesus vai querer dizer que o evangelho custa? Ele custa renúncia, ele custa trabalho, ele custa lutar, ele custa proclamar. Proclamar no sentido de serviço, lutar no sentido de discernimento, trabalhar no sentido de construir. Ou seja, todo aquele que o Senhor salva, e olha que interessante, é o que a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, que Deus prepara obras para que ele possa caminhar. E as obras que o Senhor prepara, aqui nesse texto para nós, fica evidente que é renúncia, verso 25 ao 27, é construir, é trabalho, é lutar com discernimento, com razão e serviço proclamar. Essa é a obra do Senhor. Ou seja, não é vem para Jesus, eu te salvei, agora tu fica aí na tua, que tudo que tu precisar eu vou te dar, tu não precisa fazer nada, e só aguardar o dia que eu venho te buscar. Jesus, na cabeça de muitas pessoas, não existe a palavra morrer, sofrimento, não existe nada disso. Mas aqui, mais uma vez, eu digo para os irmãos, é Jesus evangelizando. Jesus está caminhando para morrer. Lembra quando eu disse em alguns sermões passados? No caminho que Jesus vai para morrer, ele vai salvando muitos e ele vai identificando muitos que o só querem simplesmente pelo que ele pode fazer ou pelo que ele pode proporcionar no sentido de sensações. E é exatamente esse contexto aqui, ó. Se você olhar para o seu verso primeiro do nosso texto aqui, que é o 25,
Olha aí, diz que certa vez ia com ele grande multidão. Aqui tem fica desconectado do que veio antes, não é? Do verso 1 do capítulo 14 até o verso 24, tudo isso que está relatado aqui se passa dentro da casa de um fariseu. E aí nós vimos lá como é que o Senhor agiu, como é que o Senhor evangelizou, né, os fariseus ali dentro da casa deles. Aqui o texto, e Lucas parece que está trazendo uma informação de algo que comumente acontecia. Multidão está sempre atrás de Jesus. E não se esqueça, nessa multidão, vou sempre lembrar, tinha aqueles que iam sempre atrás de ver milagres. Existiam aqueles que iam atrás de ter benefício, ou ter pão multiplicado, ou ter alguma doença sanada, né, curada, ou algum tipo de possessão demoníaca e sendo liberto. E uma outra parte, muitos, inclusive os apóstolos, entendiam que Jesus estava ali para vir depor, tirar do trono o Império Romano e governar. E no meio desses existiam os que creram em Cristo, como os apóstolos, os discípulos que caminharam com Jesus. Mas mesmo os discípulos, muitos deles, a gente já viu isso em outras pregações, eles acreditavam que Jesus estava vindo para sentar no trono e governar lá, ali e agora, naquele tempo. Então o Senhor, para tirar todas as dúvidas acerca do que ele veio fazer, ele sempre peneirava. Esse é um termo interessante. Ele peneirava a multidão que seguia ele. Jesus sabia, porque ele era Deus, exatamente o que se passava no coração de todas essas pessoas que aqui chamam de multidão. Jesus sabia que muitos iam atrás dele só para encher a barriga. Mas Jesus, mesmo assim, enchia a barriga deles e falava qual o propósito dele vir. Jesus sabia que muitos que estavam atrás dele achavam que ele ia vir para governar e já queriam uma função de autoridade, mas mesmo assim, Jesus insistia em dizer para que ele veio. E hoje não é diferente. Muitas pessoas aceitam Jesus pelas motivações erradas. Pessoas ouvem o evangelho e querem aceitar Jesus simplesmente para sair de uma vida de sofrimento. Pessoas aceitam a Jesus, muitas delas por uma pregação totalmente antibíblica, mesmo falando a palavra de Deus, e ela não sendo palavra de Deus. E como é isso, pastor? Satanás fez isso na tentação, usou a palavra de Deus, mas deturpou, incentivando as pessoas a querer Jesus para um momento de sensação, de êxtase. E aqui a gente já viu, e é provado e comprovado, que quanto mais as pessoas tinham essas experiências sobrenaturais, mais os corações delas endureciam. E aí Jesus olha para essa multidão, e eu não vou mentir para vocês, meus irmãos, multidão é um negócio fantástico, o barulho de multidão emociona. Não sei se você já foi em estádio de futebol, aquela multidão de gente chegando, e quando termina o jogo, saindo o barulho dos passos. É muito legal a multidão. Eu já fui de uma igreja muito grande, e nessa época eu era músico. Então, para mim, era o céu aquilo dali. A minha guitarra estourava, mas era gente demais, que todo domingo era um show. O negócio bom é multidão. Por isso que muitas igrejas, por gostar tanto de multidão, elas diluem o que de fato as Escrituras têm a dizer, querendo viver essa emoção. Muitas igrejas hoje, gigantescas, as pessoas entram se empurrando e saem se empurrando, mas infelizmente não tem essa perspectiva de Jesus. Não ter essa perspectiva de Jesus não é o Evangelho. Por mais que tenha aberto a Bíblia, lido o texto e explicado o texto, mas se não explicou da maneira como Jesus aqui faz, não é Evangelho, meus irmãos. Não é Evangelho. Então Jesus está diante de uma multidão, e Jesus homem, Jesus Deus, Jesus homem, as mesmas paixões e desejos que veio sobre nós e vem sobre nós, veio sobre ele também. Jesus foi tentado em tudo aquilo que é possível a gente ser tentado. Então Jesus olha para essa multidão
Jesus está indo para morrer. Ninguém quer morrer sozinho. Se um dia, quando você pensa em morrer, você pensa em morrer sozinho, numa ilha deserta, a gente quer ter as pessoas próximas. Quanto mais uma pessoa que sabe exatamente que vai morrer injustamente, e tem uma multidão que ele sabe, se ele disser assim, vamos aqui, vai com ele, pelos motivos errados. Então Jesus não se deixa levar por essa multidão, olha para essa multidão e diz o que, meus irmãos? Isso aqui é o Evangelho. Olha o que Jesus vai dizer para essa multidão, meus irmãos. Jesus olha para essa multidão e nos diz, beleza, um brado de vitória aí, pessoal, um grito bem alto aí, vamos tremer o chão, pula aí todo mundo. Não, Jesus olha para esse pessoal e diz o quê? Olha aí, irmão, está na tua Bíblia isso aí, ó. Se alguém vier a mim, na minha versão diz aborrecer, em algumas outras versões diz odiar. Se alguém vier a mim e não aborrecer, odiar a seu pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã, e até mesmo a sua própria vida, olha o que ele diz, não pode ser meu discípulo. Jesus não quer simplesmente seguidores, Jesus quer seguidores discípulos, entendeu? Jesus não quer simplesmente seguidores, seguidores vão e vêm, discípulo não. Discípulo, quando ele vai, ele entende aonde está entrando, com quem ele está caminhando, ele tem a perspectiva correta do que vai acontecer com ele. Nós vivemos uma época hoje que fala muito de seguidores, 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 seguidores. As pessoas têm muitos seguidores, mas seguidor não tem intimidade com aquele que ele segue. Eu tenho meu Facebook e eu sou um grão de areia dividido em 1000, na frente desses outros famosos aí que tem milhões de seguidores. Seguidores, mas esses seguidores não conhecem ele pessoalmente. A salvação, ela se dá no sentido pessoal. Quando Jesus chama uma pessoa, ele não quer que seja simplesmente seguidor, ele quer que seja discípulo, ou seja, que conheça ele, ande com ele, seja parecido com ele. Então, nesse linguajar moderno que a gente vive aí, qualquer coisa daquele que tem vários seguidores, que ele fizer que os seus seguidores não concordem, hoje a moda é cancelar. Cancela o indivíduo, deixa de seguir. Deixa de seguir. Quando é discípulo, não, ele conhece. Por isso Jesus teve muitos seguidores, mas muitos discípulos. Comparado com os seguidores, bem menos. Então Jesus passa a peneira aqui, olha para o pessoal e diz assim, é o seguinte, não quero que vocês sejam simplesmente meus seguidores, quero que vocês sejam meus discípulos. Ah é? Estou pronto para ser teu discípulo. Espera aí, deixa eu dizer, como é que você se torna discípulo? A palavra discípulo vai aparecer 3 vezes aqui, ó. Aparece no verso 26, aparece no verso 27 e vai aparecer de novo no verso 33 para arrematar. Discípulo. Aí você já deve estar pensando aí, rapaz, o que é que eu sou? Hoje eu vou saber se eu sou seguidor de Jesus ou se eu sou discípulo. Você veio lá da sua casa hoje para saber isso. Se você é seguidor ou se você é discípulo. Seguidor abandona, discípulo não. Agora como é que a gente entende isso? Eu devo aborrecer meu pai e minha mãe. Eu devo odiar meu pai e minha mãe. Como é que eu entendo isso aqui? Como é que eu posso compreender essa verdade aqui? Então vamos ver o contexto aqui. O verso, vamos ver aqui a ideia, o que o autor está querendo dizer aqui, de odiar ou de aborrecer. Vamos ver esse mesmo episódio agora pela perspectiva de Mateus. Mateus 10, 37. Abre aí. Mateus 10, 37. Vai lá. Vamos ler o verso, depois a gente volta para esse. É o mesmo, é a mesma história relatada em situações diferentes. Aquilo que eu sempre disse para vocês, Jesus usou, às vezes, a mesma exortação em situações diferentes.
em Mateus é uma situação diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma exortação que o Senhor chama aqui em Lucas. Olha o que é que diz aí, ó, Mateus 10, 37. Para a gente entender isso aí, ó. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Está vendo aí? Então, volta lá para o texto da gente. Então, quando eu leio esse texto, que acabou de ler agora, e olho para esse aqui, o que é que eu vou entender? O que é que eu vou entender aqui? Que Jesus aqui não está pedindo, literalmente, para a gente odiar os pais da gente. Odiar a mulher da gente, os filhos da gente, os irmãos da gente. Não. Mas por que não, se está aí? Porque a Bíblia ela não vai se contradizer. Se algo parece contraditório, não é na palavra, é na nossa mente. Se esse texto não é suficiente, que está a mesma exortação, em situações diferentes, mas a mesma exortação, então a gente deve lembrar do principal mandamento, dos dois principais mandamentos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então, se Deus manda amar o próximo, aqui Ele vai estar dizendo para odiar. Como é que a gente entende isso? E mais, nós vimos aqui, sábado, na nossa EBD, que o Senhor manda a gente amar até os nossos inimigos. Então, eu tenho isso na palavra de Deus, é Deus falando, é Jesus falando, é o Espírito Santo falando. Eu devo amar meu próximo como a mim mesmo. Eu devo honrar meus pais, eu devo amar meus inimigos. Aí tem um texto que diz: se você não aborrecer, não odiar seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, você não é meu discípulo. Então, se não ficou claro ainda, então eu vou ter que levar vocês lá para Gênesis. Gênesis, capítulo 29. Aí nós vamos ver. Eu acho que vai resolver o problema. Gênesis 29. Que para mim resolveu. Certo? Vamos ler o verso 31 de Gênesis. Parece que não tem nada a ver, mas aí tem tudo a ver, irmãos, preste atenção. Gênesis 29, verso 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, a palavra desprezada aí, em algumas versões, também é odiada. Odiada. Abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. Então aqui aparece a definição da palavra desprezada, que também poderia ser traduzida como odiada. Em algumas versões vai ter odiada. Foi odiada por Jacó. Mas quando a gente lê o verso 30, que é o contexto imediato, vai dar a ideia do que o Senhor estava querendo dizer aqui, com essa palavra desprezada, odiada. Olha aí, ó, verso 30. Jacó deitou-se também com Raquel e amou a Raquel muito mais do que a Lia. Amou muito mais do que a Lia. Então, ele amou alguém mais, ele amou alguém menos. Entendeu aí, ó? Jacó deitou-se também com Raquel e amou a Raquel muito mais do que a Lia. Amou a Raquel muito mais do que a Lia. Amou menos a Lia. Aí como é que o Senhor traduziu isso no verso 31? Quando o Senhor viu que Lia era, a lógica seria, menos amada, ele colocou desprezada. E no texto que nós lemos, de Lucas e Mateus, Mateus aparece dizendo, quem amar menos, né, tem que me amar mais. Então, se um amor entre um homem e uma mulher
em Gênesis se colocou essa ênfase daquela que ama menos, que foi amada menos, como a desprezada, como a odiada, quanto mais o amor que o Senhor está pedindo para ele. Então a ideia aqui, meus irmãos, é o seguinte: Jesus está dizendo assim, eu tenho que ser prioridade na sua vida, você tem que me amar acima de tudo e de todos, e qualquer outro sentimento, comparado com o que você deve sentir por mim, deve ser algo desprezível, algo que você deve odiar. Essa é a ideia do texto. Ele não está dizendo que você tem que odiar de fato o seu pai, a sua mãe, seu irmão, sua irmã. Ele está dizendo assim, em relação a amar a mim, eu tenho que ser prioridade absoluta. Você tem que me amar com todas as forças, com todo entendimento. E qualquer outro sentimento, repito, que você queira comparar ou colocar para balancear comigo, que você considere que deve odiar, que deve desprezar, nada mais é do que eu priorizar. O que o Senhor está dizendo aqui para esse pessoal, para essa multidão: vocês querem me seguir, mas eu quero não só seguidores, eu quero discípulos. Vocês têm que me colocar como prioridade, acima da esposa, acima do esposo, acima dos filhos, acima do irmão, da irmã, do pai, da mãe. Eu tenho que estar acima de tudo. É essa a ideia do texto aqui. E da sua própria vida. Olha aí, irmãos. Da sua própria vida, você tem que se negar. E é o que ele vai chamar a atenção mais adiante. Se negar. Então isso aqui, prioridade é renúncia. E você pensa que isso aqui não é fato? Jesus sabia o que estava dizendo. Que nem todo mundo de uma família vai ser salvo, todo mundo. Então tente conjecturar e imaginar aí um esposo crendo em Cristo, a esposa não crendo. Vai mudar tudo, os ambientes que eles iam não vai mais, vai haver conflito. E nessa hora, o seguidor de Jesus, ele tem que saber. Nessa hora é prioridade, é Cristo. Um filho que crê em Cristo, mas os pais não creem. Não, pai, eu não vou mais para ali, eu não vou mais para aquele lugar. Eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Vai ter conflito. E nessa hora o indivíduo pode dizer assim, Deus mandou honrar pai e mãe. Você deve honrar pai e mãe desde que eles não queiram ficar no lugar do Senhor. É o mesmo princípio das autoridades. Nós só devemos obedecer às autoridades, os decretos que são dados a nós, desde que não nos faça quebrar as ordens do Senhor. Nós somos chamados para ser igreja, para cultuar. Então a coisa vai começar a apertar aí. De repente coloca um decreto aí, está proibido ter culto, não pode ter culto, e não tiver uma justificativa. Nós vamos ter que fazer o culto. Nós vamos ter que cultuar a Deus e sofrer as consequências. É isso. Essa é a ideia aqui, meus irmãos, do texto. E o Senhor, para reforçar isso, o que é que ele vai falar? No verso 27. Verso 25 a 27. Renúncia. Olha o que é que ele vai falar agora. Se você achou o discurso pesado, me colocar como prioridade. Eu tenho que estar acima da sua mulher, eu tenho que estar acima do seu marido, eu tenho que estar acima dos seus filhos, eu tenho que estar acima dos seus colegas e amigos, aplica tudo. O Senhor vai trazer à tona aquilo que era mais horripilante, para aquelas pessoas ouvirem falar isso. Isso aqui, cruz, que para nós nada mais é do que uma decoração, não é? Para nós não tem peso nenhum quando a gente olha para isso, mas deveria ter. Não o peso que tinha para eles na época, mas o peso para nós hoje é: Jesus venceu a morte, Jesus é o nosso Salvador. Mas eles, quando ouviam cruz, para eles significava morte, e morte horrenda, horripilante, a morte mais desprezível. Está naquela multidão, Jesus está com uma dessa. Se você não aborrecer, não odiar, não colocar prioridade, você não é meu discípulo. Aí vai dizer isso aqui: qualquer que não tomar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. Tomar a cruz, meus irmãos, carregar o peso do sacrifício. Cruz quer dizer renúncia, cruz quer dizer
o meu eu crucificado. Cruz quer dizer, eu estou pronto a morrer se for preciso. É isso. Quando eles ouviam cruz, o que eles lembravam era isso. Cruz é morte, morte horripilante, morte para os piores bandidos. Se fosse mensurar, se nós fôssemos americanos, talvez a gente tivesse uma ideia. Né? Americano, o pior tipo de morte é a cadeira elétrica, é a injeção lá para matar a pessoa. Os piores bandidos morrem assim. Quando não é muito pior, prisão perpétua. Mas quando o bicho é muito ruim, é lá o veneno nas veias. Ou então a cadeira ele é fumado ali, ela é eletrocutado. Então quando as pessoas ouviam isso, pensa aí, meu, é Jesus pregando. É Jesus fazendo o João 3,16. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O que é que está fazendo? Está chamando para que as pessoas creiam no que ele está dizendo. Quer ser meu discípulo? Eu tenho que ser prioridade. Quer ser meu discípulo? Você tem que estar disposto a morrer. A nós aqui, na América do Sul, né, a gente vive num oásis. A gente não sabe o que é perseguição. A gente não sabe o que é martírio. A gente lê isso nos livros de história. Quanto muito agora, a gente vê aí, né, uns vídeos no YouTube, em outros canais, pessoas sendo martirizadas nos países fechados para o Evangelho. Mas nós aqui, as pessoas confundem a perseguição do crente. Muitos crentes, eu sou perseguido porque eu não tenho emprego. Eu sou perseguido porque eu não arranjo namorado ou namorado. Isso não é nada. A cruz não é isso não. Alguns dizem assim, não, a cruz é esse teu marido. A cruz é essa tua mulher, a tua sogra. A cruz é aquele teu patrão sem futuro. Não, a cruz não é isso. A cruz não é isso. Pode fazer parte, mas a cruz não é isso. A cruz é você estar disposto, de fato, a morrer se for necessário, por amor a Cristo. Jesus está indo morrer. Jesus chama eles a essa responsabilidade. E sempre associado. Quer ser meu discípulo? Carregue a sua cruz. Saiba que Jesus disse isso. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Jesus diz isso. E a história mostra isso. Eu não sei que evangelho é esse que a galera acredita aí que vem para Jesus agora, tudo dá certo, o inimigo cai, só manda dizer sai, ele sai, está repreendido, ele está repreendido. Então não funcionou com Paulo, meus irmãos, não funcionou com Pedro, não funcionou com Jesus. A morte de Jesus foi vitória ou foi derrota? A morte de Paulo, de todos os apóstolos do Senhor, foi derrota ou foi vitória? Foi vitória, meus irmãos. Foi vitória. A Bíblia é pessimista? Não, a Bíblia é realista. A Bíblia é realista. Eu já disse isso, vou repetir de novo. Acho que a pior desgraça na vida de muitos vai ser no grande dia, ou pela morte da pessoa, ou Jesus voltando, Jesus dizer, eu não te conheço. O máximo que tu foi para mim foi seguidor, tu não foi meu discípulo. E só vai adentrar a realidade do já ainda não aquele que é discípulo. Não basta ser só seguidor. Tem que ser discípulo. E para ser discípulo está aqui as características. Eu tenho que priorizar ele, eu tenho que estar disposto a morrer. E aí ele, para reforçar isso, ele vai continuar a sua argumentação. Ele traz 3 parábolas. Eu vou colocar do sal, né, como uma parábola também. Alguns comentaristas fazem, eu vou fazer isso também. Então primeiro ele vai falar da construção. Depois ele vai falar de um rei. E depois ele vai falar do sal. Tudo isso é para que exatamente ele fundamente o que ele acabou de dizer. Essas ilustrações, essas parábolas, é para reforçar o que ele disse do verso 25 até o verso 27. É para reforçar isso. Olha o que ele vai dizer. E aí entra aquilo que eu disse para os irmãos. O custo de construir, que trabalho, de investir tempo, que a vida nunca foi sua a vida. Ou você vivia para as práticas do pecado, tendo como pai Satanás, ou quando você foi alcançado pelo Senhor agora, você vive para o Senhor Jesus na prática de santificação. Isso é uma construção.
O ato de salvação lhe torna santo, separa você. Agora, aquilo que cabe a nós, construir a santidade, que a Bíblia vai chamar de perseverança, e também de preservação, cabe a nós. Então o Senhor está dizendo para essa multidão: vocês têm que renunciar a pessoas, vocês têm que estar dispostos a morrer por mim. Mas não é só isso. Entre a renúncia de pessoas, entre o entendimento de morrer por mim, vocês têm uma obra para caminhar. Vocês têm uma vida para investir, para construir, para trabalhar. Vocês não são meramente telespectadores. Vocês entram no meu reino, agora vocês são soldados, alistados. Deus não chama nenhum dos seus para ser covarde. Não tem essa história como acontece em alguns exércitos, que o cara é alistado, mas quando ele está na guerra ele tenta se esconder. No do Senhor, não tem como se esconder. O Senhor diz isso, ó. Se algum de vós, verso 28, está aí, ó, até o 30, ó, o custo de construir, de trabalhar, responsabilidade. Se algum de vós, está falando para a multidão, está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? E para que isso? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que o virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Parafraseando, esse homem começou a trabalhar, ele começou a agir, ele começou a construir, mas não terminou. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, meus irmãos, nada mais é do que aquela parábola que o Senhor contou, que joga semente, a 4 sementes, as quatro boas terras, né? Caiu a primeira onde? Caiu a segunda onde? Caiu a terceira onde? Qual foi a que vingou? A última. E as 3 primeiras? O que aconteceu? Parecia que se alegrava, mas quando veio a dificuldade, se entristeceu. Quando veio as provações, se entristeceu. Quando veio as tentações, abandonaram. São pessoas que acham que vir para o reino de Deus é você adentrar, e aquilo que eu disse no começo, você não sofre mais nenhum tipo de perigo, você está tranquilo, não precisa fazer nada, fica na sua. As pessoas não dimensionam o que de fato é o reino de Deus. Acha que é um convite para passear. Essa é a diferença. Muitos querem acusar a Bíblia como pessimista, ou alguns pregadores como pregadores do caos. Mas a gente não escuta ninguém dizer: não, esse pregador ele é muito otimista. Esse pregador ele é muito romântico nas suas falas. Ninguém ouve dizer isso. Mas qual é o melhor? O melhor é ser verdadeiro, é mostrar a realidade. Você ia gostar de chegar em uma empresa que você vai trabalhar, aí o patrão dissesse para você assim: olha, você vai entrar aqui, mas tranquilo, aqui é beleza, você não vai ter nenhum tipo de pressão, entendeu? Quando a coisa apertar, você diz assim: está amarrado. Quando o negócio assim começar a ficar difícil para você, diz assim: arreda. Você diga essas coisas que vai dar tudo certo. Aí você entra no emprego. Aí quando você está lá dentro, você diz: arreda, e não arreda. E quando você diz assim: está amarrado, não fica amarrado. O que é que tu vai achar desse patrão? O que é que tu vai dizer dele? Rapaz, tu me enganou. Então, isso estão fazendo com o evangelho. Tem um monte dizendo: está amarrado, Satanás. Está brincando comigo? Quem está amarrado é tu. Olha aí o teu pecado, faz a tempo que está nesse pecado aí, tu não sai. Quem está amarrado é tu, não sou eu não. E tu diz que é crente. Ou vida essa tua, ou construção de vida essa tua. É o que o texto diz. Você não calcula direito, pensa que o evangelho é brincadeira, que você não precisa ler a palavra, você não precisa conhecer aquele que te salvou, você não precisa de igreja, porque você é o cara. Entendeu? E aí, quando você menos pensa, você está envergonhando o evangelho. As pessoas estão olhando para você e dizem assim: crente que nem tu?
crente que nem tu. Olha aí, a construção que eu vejo na tua vida, a torre que eu vejo na tua vida, é uma torre totalmente inacabada. É isso aí que acontece. Muitos estão adentrando o evangelho, dizendo que aceitou a Cristo, quando nada mais nada menos ele se tornou um seguidor de um objetivo que foi colocado para ele, que Cristo não disse que era assim que tinha que ser. Então, isso aqui tem essa relação. A custo. Ao custo de você trabalhar, de você caminhar, de santidade. Não, a sua construção não vai demonstrar isso. E as pessoas vão dizer: que é isso? Olha aí. Aí o Senhor, para fortalecer mais ainda, Ele diz assim: e não é só uma vida de você construir. Você vai estar numa batalha, numa guerra. Por isso que Paulo escreveu Efésios. Se revista da palavra de Deus, a armadura, a palavra de Deus, se revista, porque é guerra. Eu me lembro também, aqui uma ilustração disso, é lá de Neemias, quando estava construindo. Com uma mão ele estava construindo e com a outra ele estava ali, ó, se defendendo. A vida cristã é essa. No lado você está caminhando para construir a sua vida de santidade, para se tornar cada vez mais parecido com o seu líder, o Senhor Jesus Cristo, o seu Salvador, mas ao mesmo tempo você está batalhando contra o império das trevas, contra a avareza, contra a falta de amor, contra a estupidez, contra a insensibilidade, contra tudo. Você está trabalhando de um lado, lutando, e do outro fortalecendo o seu espírito, parecendo mais com Jesus. Por isso ele diz isso, ó, quando ele termina, ó. Ou qual rei, entra na ideia de combate, né? Na ideia de lutar, como Neemias aí, o exemplo que eu dei. Ele diz: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? É Jesus chamando toda hora eles a pensarem, raciocinarem, não viver só sobre as emoções. A vida cristã é bíblica, mostra isso, e a história depois da Bíblia mostra isso, que é vida real. O crente não deve buscar viver só de culto, porque o culto não se resume só aqui no templo, o culto é a sua vida, é o quanto você se dedica para construir uma vida de santidade, é o quanto você entende que você foi chamado, selecionado, escolhido para participar de um exército, em uma batalha. Não é aquele negócio que vai dar tudo certo toda hora, não, meus irmãos. Nunca foi, nunca será. A gente cai no comodismo. A gente cai na sensação de que a gente tem o controle das coisas. Por isso a luta é necessária, para que a gente se volte para o Senhor e reconheça a nossa pequenez. Que a gente não manda em diabo, manda em ninguém, não. Entendeu? A gente vive na dependência do Senhor. Por isso que a Bíblia nos manda resistir. Não manda aí trocar conversa com o capeta. Resistir ele. Como é que eu resisto ele? É vivendo uma vida de santidade. É entendendo que eu estou numa luta. As duas desgraças na vida do cristão é ele supervalorizar as hóstias do mal, Satanás, ou ele amenizar o seu poder. Achar que ele não tem. Tem. Vencer Satanás no culto, é fácil demais. Aí o cara diz, está amarrado, grita, de um monte de coisa. Mas quando ele bota o pé fora, que ninguém está vendo, está lá os pecados dele, a construção dele, que ele não calculou o custo que era servir ao Senhor. Ele não calculou, ele não buscou o discernimento de que ele está no combate. E ele precisa se preparar. Se preparar. Se eu sei que aquilo ali está vindo para mim. Então pensa assim. O rei, ele está olhando para outro rei, que é o inimigo dele. Ele olha para outro rei e ele diz, ele vem com 20. Eu vou calcular aqui. Eu só estou com 10. Não vai dar. Eu vou apanhar, eu vou perder. Aí o texto diz aqui o seguinte, ó. Verso 32, ó. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente entende isso aqui? Então eu vou fazer o seguinte. Eu estou vendo
O meu inimigo quem é? Todo o império do mal, Satanás e seus demônios, né? Não pessoalmente, né? Literalmente, mas a sua, como é que eu posso dizer? Todo o seu envolvimento, aquilo que a Bíblia chama de o mundo de Satanás, né? Que não são pessoas em si, mas o sistema de Satanás. Então, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou olhar, aquele sistema está querendo me pegar, eu estou olhando aqui, então eu vou mandar um recado para o diabo: ei, vamos fazer um acordo aqui de paz? Hoje tu não vem não? Vem depois da manhã, que eu vou me preparar. Eu não posso acreditar que seja isso aqui que o texto está dizendo. De outra maneira, estando o outro ainda longe, o rei, que no caso aqui é o inimigo do primeiro rei, do verso 31. Então tu manda embaixador para entrar em paz com ele. Meus irmãos, eu vou dar um negócio aqui, uma resposta para isso aqui, mas não é coisa da minha cabeça não. Eu li alguns comentaristas e tem essa percepção aqui, que parece fazer sentido. Nosso maior inimigo, como cristão, como uma pessoa salva, discípulo do Senhor, nosso maior inimigo, meus irmãos, é Satanás e as suas hostes. Como eu disse anteriormente, não a pessoa de Satanás, o capeta mesmo, mas o seu sistema, que quer nos fazer corromper, quer nos fazer viver como se fôssemos ainda filho dele, certo? Mas, se tratando de seguidores que ainda não são discípulo, quem é o seu maior inimigo? Não pode ser o diabo. O ímpio que não creu em Cristo, ele é filho de quem? Do diabo. João diz isso, não é? É filho do diabo. Então, se eu estou lendo esse texto aqui, que Deus está olhando para uma multidão e está falando isso, então eu entendo que tem muitos ali que são seguidores e não discípulo. Jesus está querendo peneirar, está querendo dizer: vai ficar que é discípulo, que não é discípulo, ele vai pegar o beco, ele vai embora, ele não vai aguentar. Eu vou tirar um encanto. Ele acha que me seguir é sempre ver prodígios e maravilhas, é estar numa posição de privilégio. Eu vou desmistificar isso. Quem é o inimigo dele então? Quem é o maior inimigo da humanidade caída? Quem é, meus irmãos? O maior inimigo da humanidade caída, quem é? Quem é, meus irmãos? É Deus, meus irmãos. É Deus. Então, nessa perspectiva, é como se Jesus estivesse dizendo para esses seguidores: olha, vocês acordem, porque vai existir uma luta aí. Vai vir um rei muito poderoso sobre vocês. E se vocês não calcularem direito, vocês não vão perceber que vocês vão perder. Então, o melhor que vocês têm que fazer é entrar em acordo com ele em paz. Romanos diz, quando o Senhor nos justifica, nós temos paz com ele. Em vez dele ser nosso inimigo, ele passa a ser agora o nosso Senhor, Salvador, Pai. Nós temos livre acesso a ele. Então esse texto parece que tem essa implicação. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Jesus é o embaixador, nós somos embaixadores. Então tenta entrar em acordo com ele, antes que ele venha e te destrua. Aí vem o verso 33, meus irmãos. Até aqui nós vimos. Custa renúncia, 25, 27. Custa construir trabalho, 28, 30. Custa lutar, discernir, calcular, né? Considerar. Aí o verso 33, ele vai arrematar. E vai dizer: é aqui que eu acredito que tem essa separação daquele que é um seguidor ativista para um verdadeiro discípulo devoto. Aqui é a preparação para essa devoção, para entrar na última ilustração, que é a do sal. Olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Da mesma forma, então quando ele diz da mesma forma, ele está dizendo, da mesma forma que o construtor, da mesma forma que o rei,
Da mesma forma que eu falei o verso 26, 27, renunciar, pai, mãe, mulher, me colocar como prioridade, entender que se for preciso, tem que morrer por mim. Ele diz assim, ó: da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar. Uma das traduções da palavra que está aqui é dá adeus, goodbye, se apartar. Então, parafraseando, da mesma forma que qualquer um de vós não disser adeus, o que quer dizer aqui? A tudo que tem, a tudo que tem. Então, aqui está tudo, pessoas e coisas. O que o Senhor quer é prioridade total, acima das pessoas e das coisas. Tudo que tem, dê a Deus. Aqui entra muito naquilo que aquelas pessoas que se aproximavam de Jesus e diziam: eu quero te seguir, eu quero te seguir. Vem. Olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Vem me seguir. Não, peraí, eu tenho que enterrar meu pai. Não. Ou vai ou não vai. Não, eu tenho que resolver os meus negócios. Tudo que tem. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Adeus, goodbye. É isso que o Senhor quer. Está aqui, não sei o que estou dizendo, é a Bíblia. Da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E um exemplo muito claro, além desse que eu dei, é o do jovem rico. Do jovem rico. Vamos ler lá? Mateus 19. Não, Lucas mesmo, Lucas 18. Só passar para frente, ó. Lucas 18. Está aqui, ó. Lucas 18, verso 18 em diante. Perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Em outras palavras, parafraseando o nosso texto, o que é que eu tenho que fazer para ser teu discípulo? Aí Jesus responde: por que me chama bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Sabe os mandamentos? Olha aí a pergunta. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí o indivíduo que está candidato a querer ser discípulo, ele diz: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus, ouvindo isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, ou seja, renuncia, dá adeus, goodbye, tchau. Está dizendo aqui. Reparte com os pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem, segue-me. É Jesus mostrando que tem que haver renúncia da parte daquele que quer seguir a Jesus. Não é simplesmente um seguidor, é um discípulo. Discípulo é a ideia de que está sempre na sombra do mestre, sempre na dependência do mestre, querendo ser igual ao mestre. Mas aí, vou aqui, verso 23, para aqui. Mas ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Deveras, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram, os discípulos estavam perto dele, ó: quem pode se salvar então? Quem? Se um cara desse aí cumpriu quase todos os mandamentos aí, tal e tal, quem é que pode se salvar? Olha aí o que é que vem, pessoal. Olha o que é que diz aí, ó. Verso 27. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eu quero ler em Mateus, que Mateus é mais pancada. Vamos lá para Mateus. Era para o ter lido, era Mateus mesmo. Mateus 10. Mateus 10.
Verso 27, ó. Mateus, ele é mais firme aqui, ó. O que ele diz, ó? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer: nós todos deixamos e te seguimos. O que é que a gente ganha com isso? Desculpa, irmão, estou em Marcos. É Mateus 19, perdão. Mateus 19. Mateus 19, verso 26. Jesus, olhando para ele, disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro perguntou: não deixamos tudo e te seguimos? Nós não somos teu discípulo? Nós não renunciamos tudo? A gente ganha alguma coisa com isso? Aí você lembra do nosso texto de hoje. Jesus está dizendo, ó: deixe pai, deixe mãe, me coloque como prioridade. Se eles são motivo de atrapalhar você, deixe eles de lado, siga-me. Se o que você tem, os bens materiais, está fazendo você colocar eles em primeiro lugar do que eu, abandone eles e fique comigo. Renuncie tudo. Aí o discípulo aqui desse contexto diz: nós não somos igual ao jovem rico, não. A gente abandonou tudo, a gente renunciou tudo, a gente disse adeus. O que é que a gente ganha? Está aqui, ó. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que vós que me seguistes, e esse seguiste aqui é a ideia de que é o seguidor discípulo, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. É difícil seguir Jesus? É. Mas tem promessa. Está aí. Aí para encerrar, Jesus vai dizer: vocês têm que fazer o serviço direito, tem que ser um discípulo direito, tem que proclamar a verdade. Aí ele usa o sal aí, ó. Bom é o sal, mas se tornasse insípido, como lhe restará o sabor? Não presta. Então, de forma bem conclusiva já, Jesus está dizendo aqui, ó: vocês têm que ser como o sal, no seu sentido primário tem que ser. Qual é a finalidade do sal? Qual é a finalidade do sal? Hoje, para nós aqui, é diferente daquela época, não é? Mas tem duas coisas daquela época que se firmam para nós. Naquela época, o sal também significava salário. A palavra salário vem de sal. Se pagava com sal. Então, ou seja, o sal tinha valor e era reconhecido. Então, um discípulo ele tem que ser reconhecido. Um homem de valor, um homem de princípio, um homem de moralidade. Moralidade. Não pode ser imoral, tem que ser moral. Beleza? Outra característica do sal daquela época, que aí implica para nós aqui, é que o sal naquela época era para prevenir a putrefação. Naquela época não existia geladeira. Hoje, em alguns interiores, tem muita gente que para não perder a carne, para a carne não ficar podre, o que é que eles fazem? Salga. Para preservar. Não é para purificar, é para preservar. Então, um discípulo, ele está no mundo para preservar a impiedade, certo? Então, um exemplo claro: um crente que está na faculdade, no trabalho, e aquele ambiente é um ambiente pernicioso, é um ambiente depravado. Então, você está ali, é para barrar isso, não é para ser porta-voz de continuar, entendeu? Como sal, como discípulo verdadeiro, você tem que mostrar honra, valor, e você tem que mostrar que você tem poder para restringir aquilo. É inadmissível uma pessoa se diz crente, discípulo do Senhor, no trabalho, na faculdade, as pessoas contarem imoralidade, piadas pesadas, trazer pornografia com você dentro da sala. É sinal de que você não está sendo discípulo. Porque um discípulo, como ele vai dizer em outros textos, não é só sal, mas também é luz. Então já aconteceu com você? Da pessoa chegar e dizer: não, fulano está aí, vamos conversar lá fora, vamos falar as nossas perversidades lá fora, porque o fulano está ali. Isso é sinal que você está sendo sal, está sendo
fazendo a diferença, não sendo só diferente do jeito que você se vê, do jeito que você fala, mas do jeito que você vive. Esse é o ponto aqui. E uma das qualidades do sal é dar sabor. Em meio, você não vai comer qualquer carne se não botar sal. Pode ser a melhor carne do mundo. Ela não fica tão gostosa porque não tem sal. Então, de alguma maneira, nós somos o tempero desse mundo podre. Temos que ser. Temos que preservar. E esse é a misericórdia de Deus para esse mundo. Não deixando apodrecer tão rápido. Para que dê tempo, o evangelho pregado por nós, aí sim, alcançar aquela pessoa e purificar aquela pessoa e tornar ela um discípulo. Esse é o nosso papel. Está vendo a responsabilidade? Então vou terminar aqui, tá, irmãos? Vou terminar aqui com as palavras que o Senhor diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aparece muito lá em Apocalipse. Então, é a ideia de que o discurso que Jesus está dizendo aqui é dizendo, ó, presta bem atenção. O que eu estou falando aqui é verdade. Dê atenção. Não menospreze. Não menospreze isso. Eu concluo dizendo o seguinte: esse texto todo que a gente leu aqui é Jesus pregando o evangelho. É Jesus fazendo aquilo que ele veio fazer. Ele curou muitas pessoas, curou. Ele expeliu muitos demônios, milhares de demônios, legiões de demônios. Ele ressuscitou gente, ressuscitou. Mas era o foco dele? Não. O foco dele era pregar o evangelho. E pregar o evangelho era falar aquilo que o Pai preparou para que ele falasse, para que ele dissesse. É um discurso muito pesado. João, capítulo 6. Jesus está lá falando um discurso provavelmente parecido com esse: se você não morrer, não beber do meu sangue, não comer da minha carne, no último dia eu não ressuscitarei você. Um discurso duro. Aí quando chega lá no verso 60 do capítulo 6 de João, diz: muitos de seus discípulos ouvindo isso disseram, duro este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus disse: isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visse o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas algum de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que o trairiam. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos, na verdade não eram discípulos, eram seguidores, voltaram atrás e já não andavam com Jesus. Jesus, volta, não é isso que eu quis dizer não, volta meus seguidores, dá o like aí, volta, não. Jesus ficou na dele, mas os discípulos ficaram preocupados. Aí, então perguntou Jesus aos 12, não queres vós também retirar-vos? Aí a resposta de Pedro. Aí ele mostra que ele é discípulo, ele não é seguidor. O que ele diz? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Cristo não quer falsas expectativas, ilusões nem barganhas. Ele deseja usar a minha vida, a sua vida, como pedras para edificar a sua igreja, como soldados para combater seus inimigos e como um sal para melhorar o mundo. E está em busca de qualidade e não de quantidade. Jesus quer qualidade. Se essa qualidade virar quantidade, beleza. Não é o inverso. Então, em 3 palavras, o que o Senhor chama aqui, a responsabilidade do discípulo é edificação, consideração e confrontação. Edificação, você saber que tem um custo.
de renúncia, de trabalho, consideração, para você entender que você está dentro de uma luta, de uma batalha e confrontação. Você, como discípulo, o mundo não vai amar você, vai odiar pelo que você diz e pelo que você vive. Por isso mataram Jesus. Então, se um cristão, tudo que ele diz, todo mundo bate palma, todo mundo aplaude o que ele diz, todo mundo abraça, todo mundo ovaciona, tem alguma coisa errada. Porque a palavra do reino de Deus, ela é totalmente contrária à palavra do reino do mundo. E ela vem justamente para confrontar. Por isso, a ideia de luta. Deus não chamou ninguém para ficar no anonimato. Crente é para confrontar o mundo, com sabedoria, com discernimento, mas é para confrontar, não é para acovardar. Não, eu não vou tocar nisso não, porque eu não quero criar confusão. Se Jesus pensasse assim, ele não tinha nem morrido. Se os discípulos pensassem assim, não teria nenhum deles morrido, como morreram. O reino de Deus é assim. Esforçai-vos. Nós vimos isso em Lucas, capítulo 3. Esforçai-vos. Já era para saber que a porta é estreita, o caminho é apertado. Ele disse isso. Por que é apertado? Porque exige isso. Edificação, ou seja, trabalho, renúncia, consideração, para eu entender racionalmente que é uma luta e confrontação. Eu vou confrontar. Não é Deus que vai descer do céu. Eu vejo um irmão meu pecando, eu vejo um ímpio fazendo coisas que escarnecem ao Senhor, e eu vou ficar calado? Está errado. Eu, como crente no Senhor, eu vou dizer que aborto é aborto? Está tudo certo? Não está. Que homossexualismo está certo? Não está. Feminismo está certo? Não está. Machismo está certo? Não está. Eu tenho que dar minha opinião segundo a palavra de Deus. Afinal de contas, uma das promessas que o Senhor disse para os discípulos, eles disseram, nós negamos tudo, dissemos adeus para as coisas. O que é que a gente ganha? Vocês vão julgar o mundo comigo. Mas isso já começa hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós possamos entender que é responsabilidade nossa buscar edificação, consideração e confrontação. Vamos orar.